Paz de Deus, irmandade, Deus abençoe, paz, graça e paz a todos, que Deus abençoe. Desde já agradeço os novos inscritos que estão se inscrevendo, estão deixando comentário, dando like para fortalecer o canal, que Deus abençoe. Quem não me conhece, meu nome é Silvio, estive na congregação durante 26 anos, lá tive vários cargos, ministério. Eu trabalhei na limpeza, fui também operador de som, trabalhei nas anotações de coletas, trabalhei também no conselho fiscal da administração, fui músico, tocava um trompete e também fui cooperador de jovem, cooperador oficial, também ancião. Então eu tive um período bastante ativo na instituição. E hoje vamos conversar um pouco sobre a obra da piedade. Algumas pessoas vieram no canal e indagando sobre a obra da piedade. E eu fiz um vídeo e estou fazendo mais esse, mas contando alguns casos que eu vi dentro da obra da piedade. Que tem pessoas que acham que a obra da piedade no princípio era muito bonita. Jesus Cristo iniciou esta obra maravilhosa, que ele tinha coleta de doações e ele ajudava os necessitados, os pobres. E depois que ele subiu ao céu, os discípulos continuaram. E como todos nós sabemos, houve uma questão dos gregos criticando os judeus, porque falavam que as suas viúvas estavam sendo desprezadas na divisão dos alimentos. Então, o discípulo, em comunhão com o povo e com o nosso Deus, elegeram 7 homens honestos, cheio do Espírito Santo, homem de boas reputações, e colocaram no trabalho de atender ao necessitado. E nós sabemos que Deus ele não deixa barato quando você mexe naquilo que é do pobre. Desde o Antigo Testamento, Deus zela pelo pobre. Desde a antiguidade, o Senhor sempre cuidou do necessitado. Mas hoje é um pouco diferente. São igrejas que arrecadam muito dinheiro. E como eu falei no outro vídeo, quando é para atender o pobre, o necessitado, é uma humilhação muito grande. E dentro do seio da congregação acontece muitas coisas que a gente não queria nem ouvir. Lá no Maranhão, os diáconos, eles fazem os atendimentos. Aqueles atendimentos é levado para os interior, aquela cidadezinha pequena, e lá é comprado naqueles mercadinhos, a feira, e levada para casa daquelas pessoas que vão ser atendidas. Só que os supermercados eles não fornecem nota, porque tem muito supermercado ali que não tem nota e outros nem empresa tem para fornecer nota. E por isso às vezes não tem como as irmãs levar a nota fiscal. E não é qualquer nota, tem que ser uma nota fiscal. E aí o que acontece? Às vezes na prestação de conta dos diáconos, falta 20 mil, 15 mil, 30 mil, até mais. Porque não teve nota, porque foi lá atendido no interior. E aí o diácono fica em aperto, porque ele tem que dar conta daquelas notas. Tem diácono que tira dinheiro do seu bolso para prestar conta, ou então compra mercadoria
com seu dinheiro para ter a nota, e tem muita coisa. E aí o que é que acontece? E essas recardações, elas acumulam muito dinheiro e fica muito dinheiro em caixa. Eu digo porque tem alguns fatos, alguns assuntos que eu vou comentar aqui que eu vi dentro do ministério. Um dos casos que isso ocorre, uns por desonestidade e outros por a situação que não é favorável. Lá no Maranhão, a maioria das cidades são pequenas, os comércios também são pequenos, e lá não fornece nota, dificilmente fornece nota. E é exigido que todas as mercadorias tenham que ter uma nota fiscal, tenha um valor fiscal, para prestação de conta dos valores que é atendido às famílias. E aquelas irmãzinhas da Obra da Piedade, do interior, não tem muito conhecimento e às vezes vai, compra as coisas e entrega na casa, mas às vezes não recebe a nota fiscal. E aí fala pro diácono: irmão, lá não tem nota, ele não fornece nota, como é que vai fazer? Aí o diácono tem que se virar nos 30. Ele tem que comprar, às vezes, do seu dinheiro, comprar um valor que foi dado para aquela irmãzinha e pegar a nota fiscal, né, para prestar conta. Mas nem tudo dá certo. Às vezes na prestação de contas tá aí faltando em nota 20 mil reais, 30 mil reais, mais. E aí os diáconos, às vezes quando o ancião é duro e ele ameaça. E eu vi um caso de um diácono que teve um desfalco no caixa da Obra da Piedade de 20 mil reais. E aí ele foi explicar que era por causa disso. As irmãs levavam os envelopes e quando ia comprar não conseguia pegar nota, e às vezes não devolvia o envelope nem trazia a nota com a comprovação daquilo que foi gasto. E aí eles colocam alguns tipos de coisa, isso diante dos outros que estão lá. Aí vai contar os casos. Lá teve um caso em lugar fulano de tal, que o diácono apareceu com esse tipo de coisa, e a gente foi verificar, mandar alguém atrás dos endereços que tinha sido atendido, e aquele endereço não existia. Era diácono tirando dinheiro para ele, dizendo que era atendimento e aquela coisa toda. E isso acontece verdadeiramente. Acontece que eu vi também passar, dizer que teve diácono que comprou caminhão. Comprou caminhão com dinheiro da Obra da Piedade. E isso acontece. São pessoas que são colocadas no ministério por amizade. São pessoas que são colocadas no ministério sem antes ser provado a honestidade, se é uma pessoa de bem, só porque é amigo do ancião, é companheiro do cooperador, e aí coloca. E essas coisas acontecem. Do mesmo jeito, irmã da Obra da Piedade. Teve casos de irmã de Obra de Piedade. Uma fazia para outra e a outra fazia para ela. Então elas faziam as fichas no nome dela. Uma fazia para um e a outra fazia para outra. Então, dentro da Obra da Piedade tem muita gente desonesta. E no ministério em geral, tem muito homem que não tem temor a Deus e que às vezes recarda muito dinheiro da Irmandade, porque a Irmandade tem prazer em ajudar, principalmente quando se fala do pobre. Mas só que quando chega lá, muitos dele não olham por esse lado. Ele usa de má fé e às vezes se mantém escondido
conheci diácono, que às vezes ele ia para São Paulo, trazia um monte de coisa. Tinha conversa que as coisas ele até botava para vender, ou botava em comércio de parente. Então tudo isso a gente ouve falar. Então não tem essa de você dizer, não, a obra da piedade é uma obra honesta, uma obra justa. Não, tem muita gente desonesta. Eu mesmo vi muita coisa de cesta vencida. Sabe por quê? O diácono miserável, ruim, e às vezes recebia as coisas e ficava escondendo lá, não dava, quando ia dar já estava vencido. Outra coisa de roupa, calçado, escondia dentro de um quarto. Lá o quarto só ele tinha acesso, só ele tinha a chave, não abria para ninguém. E aí quando ele ia abrir, que o povo ia... Primeiro ele tirava as boas para os amigos, e para as pessoas, para a família, e aí deixava o outro guardado. E aí quando ia tirar, liberar para o povo, prestava mais não, já estava tudo estragado, sapato, largado, solado, só era coisa, só monturo, não servia mais para nada. Então, tem muita gente dentro da obra da piedade que são desonestos, não tem temor a Deus, não atende o pobre como era para atender, outros roubam, outros tiram para ele. É uma coisa que só Deus mesmo para ter misericórdia.